Bom, o princípio de Pascal, ele acaba sendo refletido na prensa hidráulica, né? Tu faz uma força no êmbolo pequeno, então o que a gente diz? Que essa é uma forcinha pequena, força 1 no êmbolo de área pequena, área 1. No momento que esse êmbolo desce, ele desloca uma quantidade de líquido, ele vai descer uma altura 1. O êmbolo aqui que tem uma área 2, uma área bem maior, vai subir com muito mais força. Só que o deslocamento dele vai ser bem menor, né? Te lembra, sempre que tu aumenta a força, tu diminui a velocidade. O que é o princípio de Pascal? O princípio de Pascal diz que a pressão exercida em um ponto é integralmente transmitida a todos os pontos, então a pressão é a mesma. A pressão do 1 é igual à pressão do 2. Como pressão é força sobre área, força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Só que os trabalhos também são iguais. O trabalho que o êmbolo 1 realiza é igual ao trabalho do êmbolo 2, por causa da conservação de energia. Então, a força do êmbolo 1 vezes o deslocamento dele tem que ser igual à força do êmbolo 2 vezes o deslocamento dele. Com essas duas equações, tu resolve qualquer coisa de Pascal. Arquimedes é o empuxo. O empuxo, ele é fácil de explicar, fácil de entender, mas ele é difícil de resolver as questões, né? O que é o empuxo? O empuxo é o peso do volume de líquido deslocado. E aí como é que fica a fórmula? O empuxo é a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado vezes a gravidade. O empuxo é uma força, ele tem que ser medido em newtons, então a densidade do líquido sempre em quilogramas por metros cúbicos, o volume de líquido deslocado em metros cúbicos e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. E aí tem os casos do empuxo, que é o que cai. Qual é que é o primeiro caso? Quando ele flutua. Quando ele flutua, uma parte do corpo está dentro, uma parte do corpo está fora. O peso é o que puxa para baixo, o empuxo é que puxa para cima. O módulo do peso é igual ao módulo do empuxo. O corpo só flutua porque a densidade do corpo é inferior à densidade do líquido. E como o peso é igual ao empuxo em módulo, a gente cria aquela relação que a densidade do líquido vezes o volume imerso é igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo. Geralmente nessa fórmula tu consegue descobrir o volume imerso, é o que eles querem saber. E cuidado com o último caso, que é quando o corpo afunda, né? Quando o corpo afunda, ele vai parar lá no fundo, ele só para de afundar quando ele bate no fundo. Por que ele afundou? Porque a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. E aí aparece a figura do peso aparente. O peso aparente é o peso que o corpo aparenta ter dentro do líquido. O peso aparente é o peso menos o empuxo. O peso aparente vai ser a força resultante que puxa ele para baixo. Beleza?